Gente, como assim? Gente, não, eu... Meu Deus. Pera. Não pode ser. Não pode ser verdade isso. Gente, tô cada vez com uma cabeça maior. Não tá mais cabendo na tela. Não sei o que eu tenho que fazer. Minha cabeça não cabe mais, tá bom? É o que tem. Esse é o cabeção da vovó. 2024 vai ser daqui pra mais, gente. Sejam todos muito bem-vindos a um dos temas favoritos do brasileiro, não só dos meus inscritos, que é o tema fofoca. E nós selecionamos algumas fofocas pra comentar aqui, porque fofoca é pra comentar, é pra julgar. Não é nem pra aconselhar, é pra julgar mesmo, é pra falar, nossa, eu teria feito diferente, nós como fulana é trambiqueira, nós como ciclano é traidor, não sei o que lá. É sobre isso, e as fofocas são dos nossos inscritos. E eu gosto de fofoca pesada, tá bom? Gosto muito de traição, gosto de gente que desvia dinheiro. Fuxico, fofoca, confusão, disse-me disse, leva e trai. Caco de vidro, gabiru na rua, gato parando na porta, disse-me disse, fumaça na rua. Tá, eu gosto de gente bem baixa mesmo. E se você tem alguma fofoca aí da sua vida, do seu círculo social, manda aqui pra gente pro e-mail podcastparatudo@gmail.com. E agora chegando no fim de ano, vocês já vão ter um monte de fofoca nova aí de festa da firma, de confraternização da família, de amigo secreto. Pode ir mandando que janeiro a gente já começa lá em cima lendo todas as fofocas de festa de fim de ano, tá bom? Eu vou ler aqui, vocês podem mandar pedidos de conselho também, fofocas, casos sobrenaturais e tudo que você quiser mandar que você acha que possa encaixar aqui. Manda, gente. Manda que a gente precisa de vocês pra construir isso daqui. Fofocando com a vovozinha. Fofoqueira! E eu já vou começar com uma cilada de Natal. Olá, me chamo Rebeca, gosto muito dos seus vídeos, mesmo os que me deixam cagada de medo. Assisto desde 2018. Seu podcast é muito bom, seja para dar umas risadas ou refletir enquanto procrastino. Peço desculpas pelo texto longo, mas eu precisava introduzir alguns detalhes. Vamos começar no Natal de 2012. Minha mãe estava recém-divorciada e estávamos sem grana até para nos alimentar no dia a dia. Já tinha um tempo, pois minha mãe ainda não estava recebendo a pensão alimentícia e eu ainda estava procurando um emprego. Fomos convidadas para passar o Natal na casa da minha tia, junto do seu marido e do seu filho. O combinado é que chegaríamos lá por volta das 16 horas, 4 da tarde, o que era muito cedo, afinal moramos bem longe. Ah, minha filha, mas ia ter comida? Vai chegar até mais cedo. Chega pra ajudar já no almoço. Chegando lá, nos oferecemos para ajudar a fazer alguma coisa, mas minha tia disse que estava tudo pronto. Ok, até aí tudo bem. Na minha cabeça ela tinha feito tudo cedo ou na noite anterior para na hora da ceia, sei lá, dar uma esquentadinha na gororoba, mas não tinha aroma nenhum de comida de Natal rolando pela casa. Você tá aí numa casa que você vai passar o Natal, não tem cheiro de comida de Natal? Fuja. Alguns minutos depois, conversando, a gente percebe que eles começam a se movimentar para tomar banho, se arrumar e procurar coisas para sair. Quando minha tia vira para minha mãe e diz, olha, a gente vai na casa do fulano ver minha mãe e vocês ficam aí, que o que tem para comer tá no forno e na geladeira. Como se a véia também não fosse mãe da minha mãe. Esse fulano é o outro irmão delas. Ah, então sua tia falou assim, eu vou lá na casa da nossa mãe, você fica aí? Gente, como assim? Oxi! Minha mãe, sem entender nada, ficou, vocês vão sair? O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso? Olhamos um pra cara do outro sem reação. Eles saíram umas 2 horas depois com minha tia dizendo que a gente podia fazer o que quisesse, deixando algumas recomendações e tal. A questão é que assim que eles saíram, nós percebemos que fomos chamados só para tomar conta do cachorro e da porcaria da casa.
Ficamos pé da vida, óbvio. O cachorro, tudo bem, ele é um poodle muito fofo, mas só porque a casa tem 2 andares, nem valia o esforço. Ela podia ter pedido esse favor, mas não. Não esperamos que eles voltassem cedo ou que sequer voltassem. A fofoca é que chegaram pouco depois da meia-noite e com caras extremamente feias. Minha tia tinha a cara de quem já tinha chorado muito junto com meu primo. Chegaram falando alto e reclamando que foram lá pra nada e que o presente do meu primo tinha sido inferior e mais barato do que os presentes dos outros primos, que o apartamento do meu tio estava todo pintado com móveis novos e ele estava com carro novo, sendo que o mesmo não trabalhava e nem a esposa e vivem da pensão que meu avô deixou para minha avó até hoje, e que eles só tinham ido lá porque eles esperavam que minha avó aumentasse a mesada dela. Peraí, gente. Essa sua tia, ela foi lá pra casa da mãe dela, pra falar mal da casa, invejar a casa do irmão dela, né? Pra ver a mãe, e ainda queria dinheiro. Mas é uma desgraçada, né? Pelo amor de Deus. Desde então, nunca mais aceitamos convites pra passar o Natal na casa de parentes. A comida que ela deixou era a sobra do almoço deles. Uma torta de camarão ruim. A gente tem muito medo de comida de camarão. Muito medo. Eu gosto, mas tenho muito medo. Massa muito dura e 5 camarões dentro, sendo esse o recheio com molho salgado e gelatina de sobremesa. Para quem estava sem nada naquele período, teríamos ficado gratas, mas nem isso conseguimos. Ai, gente, não é porque você tá passando por uma situação difícil que o povo pode sambar em cima de vocês, né? Está certíssima. Sem contar que nem nos deram o direito de dizer não, com a desculpa de que teria uma ceia. Pior, era tão desculpa para cuidar da casa e do cachorro que nem chamaram minha mãe para ir com eles visitar minha avó. Mas eu também não entendi. Sua mãe não sabia que estava tudo combinado de ir lá visitar sua avó? Sua mãe não quis ir visitar sua avó? Sabe o que eu teria feito? Largado a casa lá. Pegava as comidas, pegava o cachorro, ia pra sua casa. É isso. Ai, gente, não precisava ter ficado lá não, né? Mas o que eu espero que você tenha feito é deixar tudo a louça suja, né? Vamos deixar a louça suja assim. Seja boba não. Ai, gente, mas amei a fofoca. Gente, tem um povo interesseiro nas famílias, né? Fofoqueira! Vamos agora pra golpista da turma de direito. Amo histórias de trambiqueiras e golpistas que estão em festas de formatura. Espero que seja isso aqui. Oi, Loura, não fala meu nome porque é bafo. Faço parte de uma faculdade bem pequena com 4 bacharelados e 3 tecnólogos, ou seja, é um ovo. Esse babado aconteceu no primeiro período. Turma gigantesca, ia no primeiro período, então não é de formatura, é pior. Foi aí que começou uma história para fazer uma camisa meio que farda para todo mundo. Aquelas camisas de turma, sabe? Eu inicialmente tinha visto por um valor mais alto, tipo R$40. Mas sabia que a empresa era confiável, pois nela faziam os uniformes da minha empresa. Mas aí uma menina, que na época estava armando um motim contra mim, começou a dizer que ela que deveria ser representante e que ia fazer as camisas muito mais barato. Essa menina também dizia que o pai tinha uma gráfica e que conseguiria fazer impressões sobre os materiais bem mais barato. Até aí tudo bem, né? Porque realmente se ela tem os contatos, não sei o que, pode fazer. Mas vamos concordar que camiseta da turma, uniforme, é uma coisa do tipo... Tá, é legal porque você não precisa pensar em roupa pra sair. Mas ao mesmo tempo... Ai, você não vai gostar, né? Você não quer aquilo. Porque você pode usar a mesma roupa todo dia, mas não precisa ser uniforme. Ainda se a coisa do uniforme me pega um pouco, tá? Embora tenha uniformes que sejam legais, mas não de faculdade, tá? Bom, então ela assumiu e eu fiquei de escanteio sendo odiada pela turma inteira porque supostamente queria dar o golpe na turma passando um valor mais alto. Pois bem, guarde essa informação. Amo que a gente que é fofoqueira tá guardando tudo, tá? Passou mais de um mês e nada das camisetas chegarem. Quando questionei, ela falou que tinha gente que não tinha pago e eu perguntei quem. Ela disse então o nome de uma pessoa que era meio próxima a minha, então eu perguntei diretamente e ele disse que já tinha pago, mostrou o print e tudo. É, gata. Guardei a informação e falei com as poucas pessoas que ainda gostavam de mim e que acreditam que eu não iria dar golpe coisa nenhuma, pois no outro dia perguntei na sala e pedi que levantassem as mãos quem já tinha pedido e pago.
E pasmem, 100% da classe já havia pago. Ela então sumiu por uns dias e começou a dizer que a mãe estava doente, pediu quantias a várias pessoas da sala, 1.000, 2.000 e até 4.000 reais. E muitas pessoas até chegaram a fazer empréstimo para ajudar, porque ela chorava, uma verdadeira Bruna Marquezine das atuações. Ela dizia que sem esses 30.000, ela precisava de 30.000. a mãe, que precisava de uma ponte de safena, não iria resistir e que o plano não cobria a pecinha para pôr no coração. Depois de muitas contradições, eu e uma amiga começamos a investigar. Eu amo assim, fofoqueira investigativa, pra acabar com essa desgraceira mesmo, né? Depois de muitas contradições, eu e minha amiga começamos a investigar e descobrimos vários golpes que ela já tinha aplicado com uma empresa que inclusive tinha se passado pela loja das camisas. Pessoas da sala foram até a loja e descobriram que ela nunca tinha encomendado nada. Pegamos o CNPJ que ela deu e descobrimos que estava no nome dela. Enfim, o barraco estava armado. Muitos, ainda descrentes de tudo, queriam ouvir dela uma explicação. No dia, ela quase foi linchada pela turma. Bem feito! Eu não participei disso, mas assisti de camarote. Ah, não minta pra mim, você foi a primeira a tacar uma pedrada na testa dela. Uma moça até partiu pra cima dela, enquanto ela se escondia atrás de uma pessoa que apoiava e acreditava ainda na bondade dela. Porra na cara dela. E aí, ai! Barraco! O burburinho correu à faculdade e foi chamado os coordenadores e a polícia. No final das contas, ela teve que devolver o valor da camisa para todo mundo e mesmo assim os dinheiros emprestados ficaram por isso mesmo e o povo que emprestou levou calote. Babado fortíssimo e que começou com uma implicância de sala e terminou na delegacia. Essa golpista trocou de turno e depois, no período seguinte, sumiu. Mas ela deve estar em outro lugar aplicando golpe, gente. Mas eu fico assim, como é que esse povo não vai preso? Você aplica golpe, você tem prova de que a pessoa foi uma desgraçada. Não ir preso, né? Mas não sei. Não suja seu nome de alguma forma? Não há o que a gente possa fazer, advogados? Dona Faida Belo, o que a gente pode fazer aqui, Faida Belo? Aí é crime. Mas daí, ó, você empresta 1.000, 3.000, 4.000 pras pessoas achando que a mãe da pessoa tá morrendo. Chega lá, é tudo golpe. Olha, me dá um ódio. Menina, me dá um ódio. Nossa, como o povo é desgraçado, né? Mas não emprestem dinheiro pro povo assim, gente. A não ser que sejam pessoas próximas. Ou que você saiba mesmo o que tá acontecendo. E também aquilo, né? É um emprestar que você sabe que você não vai ter de volta. Fofoqueira! Vamos lá pra fofoca com começo, meio e fim. Oi, Lorenilo e Victor. O caos que eu quero te contar começa fervendo e termina lá embaixo. E a energia baixa, gente, vem comigo. No final do ano passado, minha mãe passou numa entrevista para atuar numa escolinha infantil aqui no interior paulista. Nas etapas de exames e entrega de documentos para admissão, ela fez amizade com uma moça novata na profissão de educadora, com uns 30 anos, e vamos chamá-la de Laura. Casada e com 2 filhos, que dizia querer ainda um 3º filho. Ai, que medo dessa história, hein, gente? Minha mãe pensava que ela só podia ser doida e que quando trabalhasse de fato com crianças, talvez mudasse de ideia. Ai, gente, trabalhar com criança, olha, vocês estão de parabéns, professoras que me seguem, tá? Assim, ó, enalteço vocês. Esse mês fui fazer uma palestra numa escola, as crianças olharam pra mim com um vazio no olho e eu nem tava montada. Eu pensei, nossa, como é difícil atingir a juventude, né? Falar com as crianças, querer que elas se interessem, querer que elas se importem. Gente, difícil, ó. Meus parabéns pra vocês, vamos lá. Ao começar o trabalho em janeiro, minha mãe pôde conhecer melhor as colegas de trabalho, pois ainda não haviam crianças e elas tinham que passar o dia em reuniões, nem sempre necessárias, só para encher linguiça, em que o povo expunha muito suas opiniões pessoais. Logo, minha mãe pegou antipatia por todos os bolsominions e reacionários que eram seus coworkers, ou melhor, que trabalhavam com ela, né?
sendo o que ela mais odiava um homem casado, chamado Hélio, por volta dos 40 anos e com 2 filhos. Como a maioria das pessoas eram novas ali, todos estavam animados para se conhecer e marcaram logo uma cervejada depois da primeira sexta-feira de trabalho. Que pesadelo essa gente que quer se juntar, né? Gente, vocês já passam 8 horas por dia no trabalho, não precisa se encontrar depois. Não precisa. Ainda mais no começo. Nossa, isso só pode acontecer quando você já firmou laços com as pessoas ali. E não forçar laços a acontecerem. Sei lá, eu sou uma chata, desgraçada. Tudo que acontece na minha vida sobre socialização eu reclamo, né? Vamos lá. Na segunda-feira havia um burburinho iniciado por uma mulher chamada Rosa. E pasme, minha mãe também achava ela o ó. O burburinho era de que a Laura e o Hélio haviam se beijado no encontrinho de funcionários. É, gata. Os dois negaram veementemente e levaram a situação para a administração da escola, que advertiu a Rosa formalmente por supostamente espalhar mentiras sobre a vida pessoal deles. Passadas mais algumas semanas, as turmas já estavam formadas e todos haviam esquecido do assunto, que foi dado como fofoca maldosa. Meses se passaram e Laura e Hélio estavam trabalhando na mesma turma. Minha mãe trabalhava com outra pessoa em uma outra turma, com crianças bem pequenas de 2 ou 3 aninhos. Um dia como outro qualquer na escola, minha mãe estava levando as crianças para o pátio da escola, que fica no 3º andar. O acesso se dá pelo elevador, que é enorme, para caber uma turma inteira de crianças, mais professores em cada viagem. Parados dentro do elevador, Laura, Hélio e sua turma estavam realizando o mesmo caminho de ir para o pátio. Apertam um botão do 3º andar, as portas se fecham. Do nada, uma das crianças que estavam com a minha mãe aperta o botão do elevador e a porta se abre novamente. Adivinha quem minha mãe viu, Lore? Sim, Hélio e Laura se beijando. É, gata. Pegou ali com a boca no gloob-gloob, gloob-gloob. Minha mãe é muito discreta e fingiu que não viu. Ficou dizendo para a criança que não devia apertar o botão do elevador quando ele já estivesse em uso, tentou disfarçar, até para não criar uma situação muito pior ainda para as crianças que sequer tinham percebido a cena. No dia seguinte, a Laura procurou minha mãe e disse que não era nada daquilo que ela tinha visto. E a minha mãe, tudo bem, não quero me meter nisso. Mas ela continuava. Não é nenhuma safadeza nossa. Eu vou me separar e ele também. E a minha mãe dizia, olha, eu não preciso saber da sua vida nem da dele. Por mim, vocês que vão pra de pare. Mentira, ela não falou isso, mas por dentro ela tava sentindo isso, tá? E minha mãe ainda disse, por favor, não façam isso de novo dentro da escola. Mas eles não ouviram o conselho da minha mãe, porque a cada semana alguém flagrava eles juntos na escola, até que eles estavam transando no banheiro dos professores. Foi assunto na Rádio Peão. Não se sabe o quanto disso é verdade ou mentira, mas a real é que a situação deles já estava mais do que pública, até que a Laura não parava de contar para as pessoas que ela iria se separar para que eles ficassem juntos. Até que ela confessou para minha mãe, minha situação com ele agora é eterna, não tem jeito, estamos para sempre conectados. E a minha mãe fez uma cara de... Quê? No que ela disse, sim, estou grávida do Hélio. Minha mãe já estava chocada de saber da história e queria saber cada vez menos. Ai, que sua mãe é uma chata também, em vez dela futricar, incentivar, se aproximar dessa mulher só pra saber da fofoca. Não, ela quer saber menos. Eu quero saber mais. Mas em alguns dias soube que a Laura havia mesmo se separado do marido. Mas o Hélio, não. Ele continuava casado. Ai, quem imaginou, né?
Nossa, eu jurei que o Hélio ia ser o primeiro a separar. Já ia dar entrada num apartamento pra eles, já ia pedir ela em casamento, já ia estar escolhendo o terno pra se casar com ela. Enfim, o recesso do meio do ano chegava e o povo da escola adorava uma cervejinha ainda. No penúltimo dia de trabalho dos professores, era o último dia de aula antes das férias das crianças. Então, todos deram boas férias para as crianças e partiram para mais um happy hour do povo da educação. Minha mãe não compareceu a nenhum desses happy hours, pois é uma senhora sem carisma. Aqui eu me identifico, mas pela fofoca eu teria ido. No dia seguinte, minha mãe foi para o último dia de aula, antes do seu merecido recesso. Ao chegar, ela notou um clima estranho na escola. E a ordem era para que todos os funcionários se dirigissem ao pátio, porque a direção tinha um recado. Gata, ai meu Deus! Até todos chegarem, levaram alguns minutos, o que aumentou a tensão no lugar. De repente, o diretor da escola dá boa tarde para todos os presentes e começa a dar seu recado. Laura interrompe e diz que o Hélio ainda não chegou. O diretor embarga a voz e fala que, infelizmente, na noite de ontem, ao voltar bêbado dirigindo, o Hélio havia se envolvido em um acidente que infelizmente foi fatal para ele. Ai, Jesus Nazareno! Dispensou todos os funcionários e encerrou a escola até agosto, que é quando acaba o recesso. Gente, não, Meu Deus! E é isso, vovó. Juro que não é fique. Tentei trocar os detalhes para não ser processada por divulgar essa história. Beijos, adoro você e o Vitor. Quando ela falou uma história com começo, meio e fim, eu não achei que ia ser um fim. O fim mesmo. Gente, como fica a mulher que engravidou dele agora? Recebe herança também. Tem que correr atrás depois que o filho nascer. Como? Meu Deus! E a choradeira que foi? Meu Deus! Gente. Depois traz uma devolutiva falando que na verdade alguém sabotou o carro do Hélio porque tinha ciúmes dele, já que ele não tinha separado da sua esposa. Eu não duvido se uma história assim chegar aqui, tá bom, gente? Mas daí realmente eu tenho que levar essa história pra polícia, se for esse o caso. Fofoqueira! De quem é o filho? Um rapaz que era muito religioso entrou pra Igreja do Sal. Igreja do Sal? O que é isso, gente? Se tem sal, tem praia, se tem praia, tem sal. Nessa igreja, o pastor era contra deixar varoas solteiras, pois podiam cair na tentação. Ai, Monas. Então tá. Logo, todo mundo que queria se casar entrava para essa igreja. O rapaz, então, após uma revelação do pastor, começou a namorar uma moça. Depois de 3 meses, ela apareceu grávida, mas o varão havia feito voto de pureza e só faria coisas divertidas após o casamento, o qual estava marcado para dali a 3 meses. O casamento foi cancelado. Peraí, não foi o varão então que pegou a varoa e engravidou ela? Um pouco antes de casar? Não, né? Quando a criança nasceu, descobriu-se que a moça pegava o irmão, o pai e o avô do rapaz. Pera. Peraí. Ela vai casar com ele pra poder ficar dando pros outros 3, gente. Como que descobriram que pegava? Quero mais detalhes nessa história. E após o nascimento da criança, todos os envolvidos tiveram que fazer teste de DNA. O resultado foi um escândalo, porque o filho era do avô do rapaz. Que velha safada! Gata, as vovozinhas ainda estão aí pronta pra briga. E o velho vivia reclamando de dores nas costas e que ainda estava com o pé na cova. E ela disse que teve pena do velhinho porque ele era viúvo. Tadinha. Tadinha, que barra!
Como é que você presta sua condolência pra um viúvo, né? Fazendo um filho dele. E o mais inacreditável é que todos, pai, irmão e avô, moravam juntos. Porque após o avô ficar viúvo, o pai e os filhos foram morar na casa do avô porque ele era muito sozinho. A menina foi acolhida pela igreja e se casou com um missionário. O avô, por ser muito idoso, nem precisou pagar pensão, porque o missionário assumiu o menino. E o mais engraçado é que a partir do momento em que uma pessoa entra na igreja, todos sofrem uma amnésia coletiva. Mas não acho que as pessoas têm que continuar sendo julgadas pelo que elas fizeram. Na verdade, elas não deviam ser julgadas por motivo nenhum, né? Não é errado esquecer o que as pessoas fizeram. Errado é você continuar julgando os outros como se ninguém nunca tivesse feito. A hipocrisia que me mata. A hipocrisia das igrejas. Mas sempre tem uma história de que alguém pega o pai, o filho, o irmão, né? Tem vários ao mesmo tempo. Como? Como é possível? Administrar. O problema é a administração. Ainda mais todo mundo na mesma casa. Como vocês conseguem? Fofoqueira! Agora eu quero voltar no tempo. O tempo em que eu era uma adolescente. Essa fofoca é de 1931. Vovó, me chamo Marina, tem uma fofoca dos meus tataravós que viveram nos anos 30, em que ainda era comum comprar leite do leiteiro que deixava um jarro na sua casa. Uma leitada do jarro, vamos ver. Meus tataravós eram muito queridos pela vizinhança e conviviam em muita harmonia. Isso é a história que chegou até você, né, minha filha? Porque a coisa de 80 anos atrás, vai saber qual que era a realidade, né? Naquela época, a cidade inteira se conhecia. No entanto, a minha tataravó era uma safada. Estava tendo relações com um leiteiro quando meu tataravô saía para trabalhar na fábrica todos os dias da semana. E esse leiteiro, hein? E esse leiteiro... Ela manteve esse caso com o leiteiro por vários meses e conseguia manter segredo do meu tataravô. Ele não suspeitava de nada. Porém, vizinhança pequena como era, todos sabiam que a minha tataravó estava trepando com o leiteiro. Todos mesmo. Chegou ao tal ponto que um dos vizinhos sentiu que precisava contar pro meu tataravô. Tamanha vergonha alheia. Olha o povo aí se enfiando na vida dos outros. Vocês acham certo? Um vizinho contar que o marido tá sendo traído? Ai, gente, não sei. Eu acho que você tem que contar quando, sei lá, você vê que alguém tá sofrendo uma agressão, quando alguém precisa de ajuda, quando tem alguma história estranha, mas quando você tá vendo uma traição, conta ou não conta? Deixa aqui nos comentários, né? Esse vizinho escreveu uma carta contando o fato e deixou na caixa de correio dos meus tataravós, como se fosse catálogo de mercado. Foi. Gente, não sabia disso não. Foi. Ele postou. Meu tataravô vê a carta anônima sem remetente, abre e descobre que a querida estava de caso com um leiteiro. Ao descobrir, o choque foi tão grande que ele teve um derrame. Aí, viu? Viu? O vizinho futriqueiro quis ajudar, quase mata o velho. O que os olhos não vê, o coração não sente. Aqui o coração sentiu muito mais do que devia. Foi tão grave o derrame que meu tataravô nunca mais foi o mesmo. Minha tataravó continuou com ele até ele morrer anos depois. E essa história é passada de geração a geração como o grande segredo abafado da família. Nossa, abafar uma história de 80 anos atrás, né? Minha mãe me contou essa história há uns anos como se não fosse nada. Mas eu nunca esqueci. Será que sou descendente do meu tataravô? Ou será que venho do leiteiro? Um beijo, vovó, você é do leiteiro. Quem tá aqui, ó, se você veio até o canal da vovozinha, tem um traço de leiteiro em você, né? Leiteiro bom, leiteiro farto, né? Uma coisa assim da saúde do leiteiro. Não sei. Eu não quero ter um ataque do coração porque tô sendo traído ainda. Você foi prejudicado duas vezes, com a traição, com o chifre e com o seu derrame. Fofoqueira! Nossa, tem mais fofoca escatológica, fofoca de marmita. Ai, marmita de casal rende fofoca hoje em dia, né? Mas antes de eu ler essas fofocas,
quero pedir pra você que é fofoqueira, que gosta muito desse tipo de vídeo e gosta de podcasts também, eu tenho certeza que você vai amar o meu podcast exclusivo para apoiadores, o podcast Conselhos Ruins, gente. Com apenas R$10 mensais, o que não dá nem R$2,50, você recebe um episódio exclusivo para apoiadores com conselhos ruins que eu dou só para apoiadores, tá? Os conselhos que eu leio lá não são os conselhos gerais que eu dou aqui. E é muita fofoca, é muita baixaria. Os episódios são bem compridos, maiores do que a maioria dos episódios que eu faço em outras redes. Tem também episódios extra respondendo perguntas, tem um monte de coisa que rola por lá. E eu tenho certeza que quem assina não se arrepende, porque o Apoia-se da Vovó cresce cada vez mais. E com ele eu consigo financiar meu canal, os projetos especiais que eu faço ao longo do ano, como o Arquivo Oculto, como as Lorelives, me ajuda muito. E se você quer me dar um presente de fim de ano, eu só peço que você se torne meu apoiador. Mas se não puder, tudo bem, ouve meu podcast que tá aí disponível para todas as plataformas, que é o podcast Para Tudo também. Quem sabe você começa a ouvir o Para Tudo, não se empolga para ouvir o Conselhos Ruins também, tá bom? E vamos agora pro caso, a marmita que deu certo. Oi, vovó. Queria primeiramente falar o quanto eu amo tudo do Loreverso. Seus surtos são babadeiros. E Vitor, que edição de vídeo, hein, gata? Arrasou! Muito obrigada pelo carinho, autenticidade sempre. Beijo, saúde, sucesso pra todo mundo. É isso aí. Bom, a fofoca da minha avó, que veio de uma família de... Eu achei que era uma fofoca de bichas. Falou de marmita, eu pensei, umas gays aqui da Santa Cecília. Não, fofoca da avó. Uma família de classe média, aquelas famílias religiosas e de bons costumes. Mas na encolha rolava traição aos montes, um povo animado. Ela, diferente das irmãs, não soube escolher direito o marido, já que o meu avô não era rico. Mesmo assim, desde que eu conheci até a sua morte, ela sempre morou num apartamento de luxo, num dos bairros mais caros da minha cidade. A história que eu vou contar é como ela conseguiu essa proeza de morar numa mansão digna da Bia Falcão. Tô imaginando a Bia Falcão aqui, hein? Na juventude, minha avó, que era uma gata, diga-se de passagem, fazia vários bicos. E um deles era como cuidadora de idosos. Já estamos entendendo onde isso vai parar, né? Entre os clientes dela estava uma velha riquíssima, que também era casada com um homem riquíssimo. Ai, um monte de gente rica, ela trabalhava pra gente rica. Pra você ter uma ideia, eles tinham apartamentos pelos bairros mais caros e ele, nos anos 40, fazia safari pela África regularmente. A questão é que rolava a fofoca que essa velha rica era, na realidade, uma sapatão. Imagina nos anos 40, né? E ela, sendo da elite, não dava pra sair do armário assim. Não dava mesmo, mas era uma velha rica sapatão, gente. E ela se apaixonou pela minha avó. E enquanto ela se apaixonou pela minha avó, a minha avó pegava o marido dela, que no final entrou pra minha família. Dizem por aí que rolava de tudo naquele apartamento. O que sei é que minha avó deve ter dado um bom chá na véia rica, porque ela colocou minha avó em seu testamento, dizendo que até o final da vida da minha avó, ela e seus parentes poderiam morar em um dos vários apartamentos que ela tinha. Acho que a minha avó estava à frente do seu tempo, sabe? E ela estava certíssima. Entrou de marmita no casal e viveu até o final da vida muito bem, num AP maravilhoso. Essa mulher é espelho pra gente, Roberto. Observação. Tão à frente do tempo que o último pedido dela foi ter suas cinzas jogadas no lugar onde ela mais foi feliz. Não pode ser. Não pode ser verdade isso. A velha pediu pra jogar a cinza dela no motel. Tá linda, tá arrasando, tá maravilhosa. No motel Vips. Gente, que Vips motel que é esse? Enfim, até saiu no jornal o pedido inusitado. A gata era babado. Gente, olha, alguém que soube viver. Esse é o tipo de velha que me inspira. Pegava homem, pegava mulher e quando pegava ainda garantia uma herança de um apartamento luxuoso, se dava bem, cuidava dos idosos e cuidava com prazer
com gosto, com deleite. Essa daqui foi maravilhosa e jogou a cinza no motel ainda, gente. Minha mãe, que linda! Ai, que delícia, essa sobreviveu. Um beijo pra senhora, viu? Fofoqueira! Agora vamos para uma fofoca escatológica. Ai, eu não sei se eu consigo, porque eu tenho meio nojo, tá? Meio não, bastante. Eu sou aquela fã silenciosa que te acompanha há anos. Anos mesmo, viu? Me identifico bastante com o seu trabalho. Tenho alguns vídeos no YouTube e gosto de pensar que um dia serei igual a senhora, vovó. Sou muito fã do Loreverso. Imploro que sempre faça vídeos de casos de terror. E me divirto com as edições do Vitor. Arrasamos juntas, então. Beijo! Agora, sem enrolação, vou contar um pouco da história que me persegue até hoje. Já faz 9 anos. Me chamo Sara, sou uma mulher casada e há 8 anos eu havia terminado um namoro abusivo com um cara que me chifrou e decidi que iria me afastar. Fiquei 1 ano sem me relacionar até que eu comecei a jogar online com alguns amigos e conheci um cara nerd, oposto do meu ex, que me dava atenção e acabei aceitando ficar com ele por conta da carência que eu estava. Eu acabei levando como namoro de escola, mesmo tendo 18 anos, e a gente só dava umas bitocas e depois íamos jogar juntos. Não passava disso. O problema é que um dia eu fui pra casa dele. Jogamos por horas até que comecei a notar um mau... Ai, não, esqueci que era escatológico. Um mau cheiro vindo do quarto. Até que ele levantou para pegar água e eu notei que havia um rastro marrom exatamente onde ele estava sentado. Força, Lorelai, força. O problema é que passado daquele dia eu comecei a notar ao longo de outros dias que ele deixava sempre um rastro marrom que fedia muito pelos cantos onde ele passava, sendo na cama dele, na cadeira, no sofá, onde fosse. Olha ali, ó, cocô escorrendo na parede. Não pode ser verdade. Eu comecei a ficar apavorada. Lembro que na época eu mandei no grupo LDRV uma foto, que eu não tenho mais essa foto, e perguntando pro pessoal teorias do que podia ser. As teorias iam longe, até que uma moça falou que ele não limpava o c... dele, e por isso ficava assim. Fiquei em pânico. Eu ainda estava dando só beijos e comecei a imaginar que ele não limpava o c... E se fôssemos fazer algo a mais, iria deixar rastro de cocô em cima de mim. E ia mesmo. Como que você não percebeu isso antes? Como que a família da pessoa deixa ela chegar nesse ponto? Pelo amor de Deus, gente. Até que eu fui um pouco mais louca. Viajamos com a família dele para uma casa de praia no carnaval. E quando ele deixou o rastro de cocô, eu apontei e falei para ele: Ei, tu deixou marcado ali. Não tá limpando a bunda, não? Mas tu não vai acreditar, vovozinha, que ele tentou dar uma de mais louco ainda e disse: Isso daí foi tu, não fui eu, não. Gente, elas pintam! Que ousadia! Gente, agora dissimulado eu ia cagar na cara dele mesmo. Era o que eu ia fazer. Você quer isso então? Pega assim, olha, pá! Taca na cara dele essa desgraça. Eu fiquei sem acreditar. Pra piorar, eu me tornei uma detetive. Ficava analisando tudo. E por que você continuou com esse cara? Gente, na primeira cagada, eu já tinha ido embora. Pelo amor de Deus. Porque tipo, não foi... tive um acidente. Dei aquele peido molhado. Não. É uma constante na vida dele. Deus do céu. Você já devia ter ido embora há muito tempo, pelo amor de Deus. Me tornei uma detetive e ficava analisando tudo que ele fazia, como ele passar o dia na piscina, praia, e quando chegava no fim do dia, ele não tomava banho, nem para tirar o sal e o cloro. Ia dormir desse jeito, fedendo a cocô e suor. Ai! Você fala, será que eu tô suja? Não, filha, você tá podre! Meu Deus, mas nem se fosse... Nossa! Eu ainda mais louca, falei outros dias pra ele sobre os rastros de cocô que ele deixava na casa da praia, mas sempre havia uma desculpa e nunca era ele. Foi ali que eu decidi que não tinha mais jeito. Não fiquei com ele nem um dia do carnaval. Me esquivava dele, esperei os 4 dias do carnaval acabarem, pra então
terminar com ele. Foi burra, né? Você devia ter terminado pra aproveitar o carnaval, fazer a pegação aí com alguém que pelo menos limpa a bunda, né? Ele não aceitou muito bem. Ficou me perseguindo, começou a espalhar para os nossos amigos do jogo mentiras sobre mim. Isso foi uma loucura para minha vida de jovem de 18 anos. Eu segurei essa história dele por anos, até que contei para o meu atual esposo, que para minha grande surpresa, ele e os amigos do meu esposo conheciam o rapaz do cocô. Meu Deus do céu, pra piorar ainda mais, eu descobri que o cara do cocô ainda fala mal de mim até hoje, dizendo que dou pra todo mundo. Engraçado que pra ele eu não dei, né? Aí, falar que dá pra todo mundo é falar mal? No mundo hétero é, né? Mas tipo, cagar nas cadeiras é que é falar mal, gente. Até hoje meu esposo ri da minha cara porque eu ficava com um cara de cocô e os amigos dele tiram onda de mim até hoje. Decidi compartilhar essa história em público, pois eu não ligo mais e acho que o que vale a pena são as pessoas saberem dessa história. Só não falo o nome dele para não receber processo. Vou aproveitar para mandar um abraço para minha amiga Mel, que é muito fã do Loreverso e ela morre de rir das histórias do cara de cocô. Se tiver curiosidade, manda um e-mail resposta com o @ do menino do cocô. Um cheiro aqui. Por que você já não mandou? Eu queria muito ver o @ do menino do cocô, gente. Meu Deus, o Brasil precisa disso. Ai não, ele deve ser tão feio. Não tem como uma pessoa assim ser bonita. E pior que as histórias de que os héteros não se limpam são muito grandes. Meu Deus, vocês héteros que me assiste, tem muito hétero que me assiste. Eu fui na Comic Con, conheci um monte de casal hétero. Um menino hétero com a menina hétera que tá me assistindo. Limpar a bunda, deixa a bunda cheirosinha. É tão bom limpar o cu, gente. É tão bom, não precisa nem fazer a chuca limpar por dentro igual eu faço. Limpa por fora, deixa cheiroso. Isso daí faz o tempo de vida útil das suas cuecas durar tanto. Tá bom? Ai, gente, limpa, lava. Limpa tudo. Passa a mão, enfia um dedinho se quiser, mas não precisa. Mas, gente, ai, que história horrível, que pesadelo. Eu precisava ter passado por isso, Vitor, só pelo engajamento, onde a gente chega. E o povo fala que o povo indo pra farofa da GQ quer forçar por causa de engajamento. Forçar por causa de engajamento, ela é uma história dessa, gente. Agora vale seu like, não vale? Nossa, mas eu amei ao mesmo tempo. E vocês que têm histórias assim pesadas de fofoca e no fim de ano vai ter muita coisa, não esquece de me mandar pro podcastparatudo@gmail.com, que eu tô ansiosíssima pra ler e descobrir casos esquetológicos, divertidos, tretas, filhos não assumidos, pessoas que traem, pessoas que roubam. Quero saber tudo isso. Manda lá pra mim. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.